Bem, bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Bem, eu que agradeço o privilégio, a oportunidade de passar essa manhã com vocês. Não tenho uma agenda apertada, meu compromisso depois daqui é um aniversário de um neto. Bom, acho que para minha nora isso é importante, mas para mim também, mas esse é o meu compromisso, não é nada além disso. Mas eu agradeço muito o privilégio, o convite, sobretudo por se tratar desse livro que me é bastante caro, esse livro que é parte de um momento importante na nossa vida, na minha, da minha família, e inclusive desse netinho que temos, que é filho do nosso filho que faleceu. Antes de prosseguir, eu queria dizer duas. Eu trouxe alguns livros, poucos, mas é os que eu tinha comigo. Um deles, inclusive, parece que já acabou, e tem o Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. É um livro que trata sobre essa relação entre as nossas convicções e as nossas emoções, que muitas vezes encontram-se meio fora de sintonia, né? Os nossos sentimentos muitas vezes revelam a fragilidade ou as confusões que envolvem as nossas convicções. Então, esse é um livro baseado na última parte do capítulo 8 de Romanos, um capítulo extraordinário, aquelas 4 perguntas retóricas de Paulo, como que as convicções de Paulo moldaram seus sentimentos e as suas emoções. O outro é o livro que imagino vocês já leram, mas eu tinha alguns exemplares comigo, Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, um livro sobre oração. E, num certo sentido, sobre a oração não respondida, ou a oração no meio do sofrimento, a oração e o silêncio de Deus. E esse livro surge no momento em que nós enfrentamos a perda do nosso filho. O terceiro era sobre a cruz e o paradoxo da autoestima, uma visão bíblica do valor e da dignidade da pessoa humana. Mas esse tinha pouquíssimos exemplares. E um último que saiu agora, 3 semanas atrás, que é um devocionário, leituras diárias que a Ultimato me encomendou. Então, eu escrevi as 365 meditações, procurando observar o ano litúrgico. Então, se vocês tiverem interesse, os meus também acabaram, os que ela enviou para mim, mas no site da Ultimato, o ideal seria se a igreja fizesse um pedido só, que aí vocês terão desconto, frete gratuito, etc., teriam vantagens para isso, caso seja interesse de vocês. A outra coisa, falei com o pastor André, nesse próximo final de semana, nós estamos recebendo o professor Ian Provan. Ele, junto com Pedro Dulce, daqui de Goiânia, estarão conosco na quinta-feira, dia 6, até o sábado, dia 8, quinta e sexta à noite, sábado pela manhã, lá na Life Shape. O pastor André já está com os detalhes. O Dr. Ian foi professor lá no Canadá, onde eu o conheci, e um professor de Velho Testamento, muito competente, e escreveu um livro recentemente, ele já aposentou, foi publicado pela Mundo Cristão agora em outubro. O livro em inglês, não tinha como traduzir para o português, em inglês o título é Cuckoos in Our Nest, cuckoo no nosso ninho. Não faria o menor sentido para a gente, mas é que cuckoo é um tipo de pássaro predador, ali na região dele, na Escócia, no Reino Unido, acho que na Europa,
E o que esse pássaro faz, pelo que eu entendi, ele expulsa o pássaro do ninho e choca os ovos desse pássaro expulso como se fossem seus. É a característica desse pássaro. Então, a ideia do livro do Dr. Ian é que nós somos como que ovos chocados por um outro que não é o nosso Criador. Nossos conceitos de sexualidade, política, família, etc., têm sido muito mais moldados pela cultura do que por Deus. E a ideia dele é trabalhar esse resgate desses valores, desses temas que hoje predominam a agenda em todos os lugares e explorar esses temas à luz das Escrituras. Vai ser um encontro sobre identidade, família e reino, e se vocês tiverem interesse, o pastor também pode passar as informações para vocês. Bem, eu queria então conversar com vocês sobre esse tema da oração. É claro, não vou repetir o que está no livro, isso vocês podem ler, mas esse é um tema que tem sido para mim um tema caro já de vários anos, porque tanto na experiência pessoal quanto na experiência pastoral, eu noto que a oração, ou a prática da oração, é sempre um tema complexo, confuso. Normalmente as pessoas se sentem deficitárias, às vezes até com algum sentimento de culpa, em relação à prática da oração, que é fundamental, é um tema central, inclusive para estabelecer a natureza e a identidade de cada um de nós, porque nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Esse relacionamento é o que perpassa toda a Escritura, desde a criação até o fim. Nós somos chamados, fomos criados por Deus, criados para Deus, para viver em relacionamento com Deus, e Deus sempre tomou a iniciativa para que esse relacionamento pudesse, de fato, acontecer através de alianças, através da dádiva de Jesus Cristo e tudo mais. Contudo, é uma experiência complexa. E, entre outras razões, ela é complexa porque é um relacionamento que se dá entre desiguais. De um lado, nós temos Deus Todo-Poderoso, Senhor, soberano, Criador, que não tem limite de tempo, que os seus propósitos, os seus caminhos, os seus pensamentos são maiores que os nossos, são mais profundos que os nossos. E do outro lado estamos nós, seres limitados, finitos, mortais, confusos, pecadores, e é um relacionamento que se dá então entre desiguais. E por isso ele sempre se torna um relacionamento complexo, por vezes tenso, porque para nós é difícil compreender a natureza divina, é difícil compreender os caminhos de Deus, é difícil compreender as diferentes circunstâncias nas quais nós muitas vezes vivemos. Então, nós precisamos de um Deus que atue dentro do tempo e do espaço da nossa existência. Contudo, Ele não tem limite de dias. Um dia para Ele é como 1000 anos como um dia. Mas eu preciso de um Deus que atue dentro das demandas da minha existência precária, limitada, frágil, confusa, onde muitas vezes somos surpreendidos por situações complexas, difíceis. É por isso que Walter Brueggemann, um autor, professor de Velho Testamento, faleceu
2, 3 anos atrás, ele, num dos seus comentários sobre os Salmos, ele me ajudou muito a fazer uma leitura sobre os Salmos, que, aliás, é um dos textos que, talvez, numa outra oportunidade, a gente pode falar um pouco mais sobre eles, mas os Salmos, como nosso livro de oração, como a nossa escola básica de oração, nos ajuda a orar as diferentes situações, as diferentes circunstâncias da vida. Os salmos nos emprestam uma linguagem capaz de articular os diferentes sentimentos que nós enfrentamos em várias ocasiões na vida. Sentimentos como raiva ou ira, sentimentos como depressão, tristeza, angústia, sentimentos como abandono, sofrimento, solidão, culpa, inveja. São sentimentos presentes na vida de todos nós e que muitas vezes nós não encontramos uma linguagem adequada para expressar esses sentimentos diante de Deus. E os salmos fazem isso. Às vezes, pode parecer estranho para nós, salmos onde o salmista deseja que a cabeça dos seus inimigos sejam esmagadas na rocha, e que eles sejam destruídos, e que eles sejam exterminados. E você lê um salmo assim, e você talvez, como eu, nunca orou desse jeito, nunca desejou, pelo menos nunca expressou o desejo de ver a cabeça dos seus inimigos serem esmagadas na rocha. Mas é um sentimento que nós temos, e um sentimento que nós reprimimos com muita facilidade. Eu fico imaginando se um pedófilo abusar de um dos meus netos, querer a cabeça desse cidadão esmagada por uma jamanta é o mínimo que eu iria desejar para ele. Mas eu não expresso isso, eu não digo isso. Mas os salmos nos emprestam uma linguagem onde nós aprendemos a expressar diante de Deus esses sentimentos ao invés de reprimi-los. E nós oramos. O Salmo 73 é um salmo que nos ensina a orar a inveja, um sentimento muito comum, pouco admitido por nós, mas que ele corrói a alma humana se nós não desenvolvermos uma linguagem adequada para lidar com ele diante de Deus. Salmo 51, um salmo onde aprendemos a orar a culpa. O Salmo 13, Salmo 102 e tantos outros, aprendemos a orar o sofrimento. E o que o Brueggemann ensina, a partir dos Salmos, que para mim foi muito útil, ele divide os Salmos em 3 categorias principais, que são, na verdade, 2 movimentos importantes para a formação espiritual. O primeiro são os salmos de orientação, que ele chama. São os salmos onde expressamos nossa gratidão. A vida encontra-se orientada, tudo segue bem, a família está em paz, todos gozam de saúde, existe o emprego, existe a provisão necessária para o dia a dia, e nós expressamos isso em gratidão, louvor, adoração, como o Salmo 1 e tantos outros salmos, onde reconhecemos a bem-aventurança do cuidado de Deus. São salmos de orientação. Mas a vida nem sempre permanece orientada. Em algum momento, ela experimenta uma desordem, um diagnóstico, um acidente, um divórcio, alguma coisa que descobrimos e que não sabíamos em relação aos filhos, em relação a uma pessoa que amamos, e a vida, de repente, é desorientada.
E nesse momento, nós começamos a viver aquilo que São João da Cruz, do século XVI, descreveu como a noite escura da alma. São aqueles momentos onde tudo aquilo que, de certa forma, nos oferecia alguma segurança, alguma estabilidade, é tirado de nós. E aí nós encontramos, por exemplo, orações como a do Salmo 13, onde Davi começa essa oração por 4 vezes dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando virarás de mim o teu rosto? Até quando os meus inimigos zombarão de mim? Até quando permanecerei eu vacilando em relação àquilo que eu creio? Até quando? O grande dilema que ele enfrenta no momento de desorientação é que ele ora, clama, e nada. E ele diz: até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? Até quando o Senhor permanecerá em silêncio diante do meu sofrimento? Até quando os meus inimigos irão zombar de mim? Até quando eu vou permanecer vacilando, talvez perguntando para mim mesmo se vale a pena confiar e crer ou não? E esse é um dilema, porque normalmente, em períodos de profundo sofrimento, de profunda dor, nós temos que lidar com um silêncio divino. E esse silêncio traz para nós uma profunda angústia, porque vivemos esse momento onde a vida é desorientada, desestruturada. Aquele clamor, aquela súplica por uma oportunidade de emprego, por uma cura, por algo que não vem e não surge. Como que nós vivemos um relacionamento com Deus dentro de um contexto de angústia e de sofrimento? O Salmo 102 é a mesma coisa. O salmista, até o verso 11, ele descreve um profundo sofrimento, onde ele já não consegue dormir mais, as lágrimas são o seu alimento, o seu corpo é pele e osso, ele não tem mais nenhum estímulo, nenhuma condição de viver uma vida plena, e ele não consegue entender por que Deus não responde a sua oração e não o livra. E mais à frente no Salmo, ele até diz: o Senhor não tem princípio nem fim de dias, mas eu tenho, e o Senhor quer tirar a minha vida no meio dela. Não faz sentido. A minha vida é curta, e o Senhor ainda vai me tirá-la no meio dela, o Senhor que não tem limite de tempo. Mas todos nós vivemos situações assim, períodos em que a vida é desorientada. E esse movimento da vida orientada para a vida desorientada é um movimento que nós resistimos, porque não queremos perder a segurança, a estabilidade, o sossego, a tranquilidade de uma vida orientada. Então nós resistimos, muitas vezes negando o sofrimento, muitas vezes negando o silêncio de Deus, muitas vezes negando a nossa própria angústia, porque nós não queremos fazer esse movimento. E na experiência espiritual, gente, esse movimento é importantíssimo. É o que, em parte, eu relato nesse livro, Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, porque durante 14 meses nós oramos, dia e noite, pela cura do nosso filho. Clamamos por ela. Foram 14 meses, desde o diagnóstico do câncer até o falecimento dele.
E aí, no momento em que ele falece, você começa a entender ou a conviver com uma vida desorientada. Deus não respondeu nossa oração. As pessoas tentando me consolar diziam, não, ele respondeu, só que não do jeito que você queria, mas ele respondeu. Eu dizia, tudo bem, eu não tenho problema com isso, mas o problema que eu tenho é que a oração que eu fiz, a súplica que eu clamei, e muitos outros clamaram, Deus não atendeu. Ele não curou o nosso filho. E durante um bom período de tempo eu tive que enfrentar essa desestruturação, não apenas espiritual, emocional, mas real, concreta. O futuro da minha nora, do nosso netinho que é especial, e de tantas outras coisas que estavam ali envolvidas no meio daquilo que de repente desestrutura a sua vida. E como que nós permanecemos reconhecendo o lugar e o significado desse relacionamento em meio à desolação? Esse é um conflito, é uma tensão que a gente vive. E nesses salmos de desorientação, em algum momento, não são salmos escritos numa sentada, não, são salmos que foram compostos olhando um longo processo na vida. Davi ora e ele pergunta até quando, até quando, até quando, até quando? Mas em algum momento, ele ora dizendo para que Deus não permitisse que ele dormisse o sono da morte. Eu acho essa súplica de Davi impressionante. Ele diz para que Deus o visite, para que Deus se revele a ele. Deixa eu ler exatamente como que Davi se expressa aqui no Salmo 13. Ele diz assim, depois dos 4 até quando, ele diz assim, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. E o que é o sono da morte? Eu tenho para mim que o sono da morte é esse sono que nos envolve quando o cinismo, a indiferença, a frieza vai tomando conta da nossa alma. Diante do silêncio de Deus, até quando, até quando, até quando, até quando, eu corro o risco de desenvolver uma fé cínica. Ou de abandonar a fé. Porque Deus não respondeu. E ele então ora e diz, Senhor, responde-me para que eu não durma o sono da morte. Para que eu não me perca no meio do meu desespero. E aí, então, vem uma virada na vida de Davi, onde ele segue dizendo, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, etc. E ele termina dizendo, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Não há nenhuma indicação que o problema pelo qual ele orava foi resolvido. Ele apenas diz, no tocante a mim, no que diz respeito a mim, eu vou continuar confiando na tua graça. E vou continuar te adorando enquanto eu viver. Aí você vê que há uma mudança da vida orientada para uma vida desorientada e da vida desorientada para uma nova orientação.
A nova orientação não é um retorno à primeira orientação, mas é a experiência que nos permite conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a nós mesmos e nutrir um relacionamento mais profundo de uma confiança madura dentro de uma dinâmica espiritual. Mas esses dois movimentos, da vida orientada para desorientada e da desorientada para nova orientação, não são naturais, não são fáceis. Eu tenho convivido com inúmeras pessoas. A vida segue bem. De repente, vai fazer um check-up normal, descobre algo gravíssimo, como essa semana, anteontem. Estava visitando uma pessoa muito querida, muito amiga. A vida segue bem. Na segunda-feira passada, vai no médico e descobre um tumor na cabeça. Já sai de lá internada, faz os exames, o tumor na cabeça já é secundário, o primário é no pulmão. E agora, uma semana depois, entra em cirurgia, sem saber o que vai acontecer e o que vai ser do futuro. A vida seguia orientada. De repente, ela é desorientada. E dentro desse processo é que nós amadurecemos. Não existe amadurecimento espiritual sem sofrimento. Não existe. Se permanecermos a vida toda com uma vida orientada, vai ser muito bom, é o que todos nós gostaríamos. Mas dificilmente amadureceríamos na nossa compreensão e no conhecimento de Deus. Então, a dinâmica da experiência de oração, ela nos envolve num longo caminho, num longo processo, onde nós aprendemos a conhecer a Deus e a nos conhecer diante de Deus. É o que Santo Agostinho diz logo no início dos seus solilóquios. Ele diz assim: permita-me, ó Deus, conhecer a Ti, para que, conhecendo a Ti, eu conheça a mim, e isso é tudo. Que eu Te conheça, para que, ao Te conhecer, eu me conheça, e isso é tudo o que eu preciso. Então, esse é o longo processo. Agora, como eu disse, ele não é trivial, não é simples. E, bom, é um tema que eu vou me arrastando aqui, mas deixa eu tentar ir fechando algumas pontas com vocês. É sempre uma experiência complexa. Por exemplo, o Salmo 106, se não me engano, o verso 15, ele diz assim, referindo-se a Deus ao longo do caminho do povo no deserto, ele diz assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Esse é um versículo muito forte. Assim, é como, olha, Deus deu o que eles pediram, mas a alma definhou. A oração não é uma brincadeira. Ela envolve um relacionamento que precisa ser considerado com toda a sua seriedade. É por isso que nós encontramos no Novo Testamento, né, que nós muitas vezes pedimos, mas pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos deleites e nos nossos prazeres. Muitas vezes as nossas orações, elas brotam muito mais como fruto do nosso medo do que da nossa confiança. E muitas vezes o medo nos leva a desejar aquilo que pode eventualmente nos causar mais dano do que benção.
É por isso que, durante o período da enfermidade do Tiago, eu decidi colocar no centro da minha prática de oração a oração do Pai Nosso, como centro para a minha prática de oração. Eu tinha muito receio de que eu me perdesse nas minhas súplicas, em virtude da minha profunda angústia e desespero. Então, Jesus nos ensina a orar. Os discípulos o procuram em Lucas 11 e diz: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus os ensina com uma curtíssima oração, que repetimos ela em menos de 10 segundos. Uma oração curta. E a pergunta que eu sempre tenho feito para mim e para muitos, isso começou vários anos atrás, quando eu fiz uma exposição sobre a oração do Pai Nosso na nossa igreja. A pergunta que eu sempre fiz foi essa: por que a oração que Jesus nos ensinou a orar não é a oração que nós oramos? Onde foi que a gente aprendeu a orar? Porque não foi com Jesus. Eu não sei com quem foi, mas não foi com ele. Eu não me refiro a uma oração que serviria como mantra, para ser meramente replicada, repetida, embora isso seja muito útil, mas não se trata de um mantra. Trata-se de uma estrutura, trata-se de uma gramática. Quando vocês forem orar, orem assim. Ali nós temos uma estrutura. Se você prestar atenção, por exemplo, nos pronomes dessa oração: teu, tua, nosso, nossas, nossas. Não tem meu, não tem para mim. Teu nome, teu reino, tua vontade, nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações. Não que essa oração nos proíba de orar pelas nossas necessidades básicas pessoais. Não, podemos e devemos orar por elas. Mas quando nós prestamos atenção na estrutura dela, nós percebemos que a oração que Jesus nos ensinou a orar, ela começa sempre com a agenda de Deus, nunca com a nossa. É a honra, a glória, a santidade do nome de Deus. É o reino de Deus. É a vontade de Deus. Ela se inicia com uma agenda de Deus, não com a minha ou com a sua. E segue com a agenda do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Mas a nossa prática de oração tende a ser excessivamente privada, individualista. E isso compromete. O reverendo Eugene Peterson, eu não me lembro se foi em alguma conversa que tivemos ou vi isso em algum livro dele, mas o reverendo Peterson, ele fala dos 2 níveis de oração. Eu achei isso muito interessante. O primeiro nível de oração, ele descreve como sendo esse nível, talvez o mais comum, mais próprio para todos nós. O que nós encontramos nas nossas reuniões de oração, nas nossas orações pessoais, familiares, é quando nós apresentamos para Deus o nosso mundo. Então, o que acontece nesse primeiro nível? É quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades de saúde, de relacionamento, trabalho, família, etc. Mas eu apresento o meu mundo para Deus.
É o meu mundo que eu coloco diante de Deus para que Ele abençoe, mude, transforme, etc. É o meu mundo. O segundo nível de oração, ele descreve como aquele que nos leva a trazer o mundo de Deus para dentro de nós, ou que nos envolve com o mundo de Deus. É um outro nível da oração. Já não é mais o meu mundo, mas é como eu oro a partir do mundo de Deus, daquilo que Deus revelou. E quando você olha, por exemplo, as orações na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, aquela longa oração de Paulo no primeiro capítulo de Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, etc. Ele vai, o que Paulo faz? Ele traz o mundo de Deus. Ele ora a partir daquilo que Deus revelou. Não é o seu mundo, não são os seus problemas particulares, pessoais, pastorais, etc. É o mundo de Deus que entra no seu mundo. Ele ora a partir de uma outra realidade. Porque quando eu permaneço no meu mundo, quando a única coisa que me importa são as demandas da minha vida e eu apresento o meu mundo para Deus, eu permaneço no meu mundo. Um mundo confuso, sofrido, limitado, empobrecido. Mas quando eu entro e oro a partir do mundo de Deus, eu sou levado pelas Escrituras, pela revelação de Deus, a viver uma outra realidade, para dentro da qual eu sou convidado a viver. E essa outra realidade transcende os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas necessidades, e muda, transforma a minha vida. Então, não tem problema apresentar nosso mundo para Deus, faça isso, mas não permaneça aí. Não permaneça aí. Então, quando Jesus nos ensina a orar dizendo: santificado seja o teu nome, presta atenção nas orações de Jesus. Em João 12, quando Jesus é introduzido a uns amigos gregos de André, Jesus, logo depois desse encontro, ele vira para os seus discípulos e diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Acho que seria isso que eu pediria para Deus. Acho que seria isso que qualquer um de nós pediria. Meu Deus, minha alma está angustiada agora, aflita. E eu vou orar. E o que eu devo dizer nessa oração? Pai, salva-me dessa hora? E aí ele diz: mas foi para essa hora que eu vim. E aí ele ora. E a sua oração é: Pai, glorifica o teu nome. O Pai Nosso é a oração que ele ensinou. Pai, glorifica o teu nome. E ele ouve uma voz do céu dizendo: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Na oração sacerdotal, a maior oração de Jesus, registrada nos Evangelhos, em João 17, ele começa a oração dizendo: Pai, que o teu Filho te glorifique a ti. Como o Senhor tem glorificado o teu Filho, que o teu Filho te glorifique a ti. O que a oração diz respeito? À glória de Deus, ao reino de Deus, à vontade de Deus, à agenda de Deus. Mas nós, talvez pelas nossas necessidades, nós invertemos isso.
Quando no Evangelho de Mateus Jesus vai falar sobre a oração, na introdução, ele diz que nós não devemos agir como os gentios, como aqueles que nada sabem de Deus, oram, que acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. E Jesus apresenta ali um princípio fundamental, ele diz, olha, quando vocês orarem, dirijam-se ao vosso Pai Celeste, ao Pai de Jesus Cristo. Ele conhece cada uma das suas necessidades antes que vocês peçam a Ele. Nós cremos nisso. Nós cremos que Ele conhece cada uma das nossas necessidades melhor do que nós. Porque as nossas orações, muitas vezes, não passam de um boletim informativo para Deus. Devemos fazer isso, mas nós precisamos aprender a reconhecer e crer que o Pai nosso, que é o Pai de Jesus Cristo, conhece as nossas necessidades. E depois de apresentar os motivos que são tão comuns no desenvolvimento das nossas ansiedades, quando ele diz para não entesourarmos tesouros na terra, quando ele fala sobre são os teus olhos, a janela do seu corpo, se eles forem bons, seu corpo será luminoso, se forem maus, teu corpo estará em trevas, não podeis servir a dois senhores. São 3 causas de muita ansiedade: entesourar tesouros, visões da realidade e a quem é que nós servimos. Esses 3 elementos geram muita ansiedade. E aí Jesus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, beber e vestir. Não é a vida mais do que tudo isso. E ele segue dizendo essas coisas, afirmando que o Pai Celeste cuida de cada um de nós melhor do que cuida das aves do céu e das flores do campo. E ele termina dizendo, não fiquem preocupados com o que comer, beber ou vestir, o vosso Pai sabe. Busquem o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. O grande problema é que nós continuamos orando pelas outras coisas e não pelo reino. Por quê? Por que as nossas orações sempre são pelo que comer, beber e vestir, e todas as coisas relacionadas a isso, e muito pouco, ou quase nada, pelo reino de Deus e a sua justiça? É como se Jesus dissesse, meus queridos filhos, deixem de orar pelos que vocês estão orando, e comecem a orar pelo que vocês deveriam de fato orar. E as outras coisas que hoje preocupam vocês, vocês vão perceber que elas irão acompanhar a vida de vocês. Não estou garantindo uma vida isenta de sofrimento ou de privação. Estou garantindo uma vida onde vocês irão perceber a realidade e a presença do meu reino em vocês e entre vocês. E isso vai dar a vocês uma nova perspectiva para a vida. Então, não tem problema, eu não quero que vocês me entendam mal, né, que não devem orar pelas necessidades. É claro, oramos pela saúde, oramos pela cura de uma pessoa enferma, oramos para que Deus abra as portas para um novo emprego de alguém, mas a questão importante nisso, gente, não são essas demandas particulares e pessoais. A coisa importante nisso daí é entender a dinâmica desse relacionamento para dentro do qual nós somos convidados por Jesus. Esse relacionamento que transcende a nossa existência, esse relacionamento que não se limita à nossa existência limitada, frágil, confusa. Esse relacionamento que precisa nos elevar para além de nós mesmos, para nós compreendermos que, muito além de preocupações particulares, Deus
por meio de Jesus Cristo, confiou a nós o seu reino. E por isso que ele nos ensina a orar assim. É por essa razão. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a prática, a experiência da oração é uma experiência longa, que envolve toda a história da igreja e envolve a dinâmica desse relacionamento, muitas vezes em momentos confusos, como eu mencionei nos Salmos, momentos de desorientação, onde clamamos, clamamos, clamamos e Deus permanece em silêncio, até entendermos que silêncio não é ausência. O silêncio é o tempo necessário para que a nossa compreensão da natureza divina e da nossa própria realidade mude. É como a oração de Asaf no Salmo 73. Ele reconhece que Deus é justo, mas ele diz que pouco faltou para que se desviassem os seus passos quando ele começou a prestar atenção na prosperidade dos perversos. Ele começou a notar que os corruptos, os perversos, os injustos, eles prosperam, vivem bem, não têm sentimento de culpa, tornam-se cada vez mais ricos, mais poderosos. E ele diz, e a vara de Deus não os fustiga. E são esses os que disseram a Deus, retira-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. E cada vez mais ricos, saudáveis e prósperos. E Asaf olha para ele e diz, eu só em pensar essas coisas, eu já teria sido disciplinado pelo Senhor. E ele diz, olha, pouco faltou para que eu pulasse a cerca, para que eu abandonasse a minha fé. Pouco faltou. Você pode imaginar a angústia, o desespero de Asaf nesse longo processo do seu relacionamento com Deus. E ele diz que até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Veja como que a experiência da oração nos tira de uma vida orientada, nos envolve numa profunda desorientação, mas em algum momento ele entra no santuário, que representava a presença de Deus. E como que se Deus tivesse dado a ele uma visão, um vislumbre, e ele começou a perceber o fim daqueles corruptos, perversos, iníquos, injustos, embora poderosos. Falou, tu certamente os pões em lugares escorregadios. Quando menos esperam, eles escorregam e caem. Quando eu invejava os corruptos, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional na tua presença, mas agora eu entendo como é que a vida acontece. Porque permanecendo em ti, eu permaneço seguro, eles não. Portanto, eu prefiro continuar confiando em ti. E ele termina o Salmo dizendo, bom é estar junto a Deus, e no Senhor Deus eu ponho a minha confiança. Veja, nada mudou no mundo. Os perversos continuam enriquecendo, tornando-se cada vez mais poderosos, mas a visão dele, de Deus, de si mesmo, do mundo, muda. Então, gente, sem querer me delongar muito, a oração é o longo exercício da vida de fé que nos ajuda a compreender e a conhecer melhor o Deus em quem nós cremos e colocamos nossa confiança
e nos ajuda a conhecer melhor a nós mesmos, a entender melhor os nossos desejos, muitas vezes confusos, os nossos medos, muitas vezes poderosos a ponto de nos aprisionar, e nos ajudar a viver a realidade de uma forma sóbria, na presença de Deus. Não temos como impedir o sofrimento. Não podemos usar a oração como mágica. Ela é sempre um meio de relacionamento. Por isso que o jeito que Jesus nos ensinou a orar permanece como sendo a oração que Deus sempre responde. Eu paro por aqui, pastor. Assim, talvez tenha perguntas, comentários, dúvidas. Aí eu fico à vontade, vocês fiquem à vontade para interagir. Sim. Sim, por favor. O tema do sofrimento é um tema que também me atrai, já faz muitos anos. Por que sofremos, né? Daqui a pouco vamos fazer algumas perguntas acerca disso. E eu gostaria de pedir autorização do pastor Ricardo para nós orarmos agora. Queria convidar você, se você quiser, curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Porque o propósito não é que nós tenhamos, e eu sei que esse não é o propósito também do pastor Ricardo, apenas uma palestra. Nós acabamos de ouvir a exposição da palavra, do Evangelho. E, obviamente, todos nós temos questões aqui e que nos identificamos profundamente à medida em que essa exposição foi sendo construída. E sem que nós entremos em nenhum nível de pessoalidade, mas apresente a Deus a causa pela qual você tem identificado como sendo um momento em que você esteja reconhecendo que está sofrendo por alguma questão, desde as que foram apresentadas aqui, até outras que você sabe muito bem do que se dizem para você mesmo. E ao termos essa pausa também para orarmos, nós estamos alinhados com o que foi dito aqui, de que nós oramos porque cremos num Deus que responde às nossas orações de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Pai, obrigado por estarmos expostos à luz da Tua Palavra, obrigado por nossa compreensão de que o Senhor está nos inspirando a fazermos um alinhamento, um ajuste necessário e entendemos e compreendemos a importância de, antes de apresentarmos, ou mais do que apresentarmos apenas o nosso mundo ao Senhor, nós queremos que o Teu mundo faça parte das nossas orações. Por isso mesmo nós oramos pedindo que seja feita a Tua vontade, que venha a nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. E que, Senhor, para além de tudo pelo qual possamos estar atravessando nesse momento da nossa vida, nós possamos estar confiando que a Tua graça nos basta sobre todas as coisas. Independente de qual será o desdobramento ou a maneira com que o Senhor irá responder, que a Tua graça nos basta sobre todas as coisas. E que esta possa ser uma oportunidade onde os nossos corações sejam consolados pelo Senhor, para a Tua glória. Amém. Amém, amém. Bom, como o pastor Ricardo compartilhou, a gente vai abrir agora para um bloco de perguntas, um painel de perguntas. Eu acho que é muito útil você poder fazer perguntas, você poder colocar algumas questões, e o microfone vai estar disponibilizado. Eu queria começar fazendo uma que eu acredito que seja clássica. Por que o justo sofre? O justo sofre? Porque talvez na nossa compreensão, até uma mensagem que eu ouvi do Senhor, parece que certos sofrimentos fazem jus ao caso, né? Como seria um indivíduo que faz uma atitude má e tem como retribuição o próprio sofrimento. Parece que isso nos é agradável de lidar com essa questão, mas e quando nós pensamos
em pessoas que nós acreditamos que serem justas, serem piedosas, e ainda assim passam por experiências de sofrimento? Essa é uma pergunta assim, importantíssima, não é? Agora, assim, algumas considerações, né? Acho que a primeira delas é que a nossa percepção, a nossa compreensão de justiça, ela tem muito a ver com conceitos, valores que nós trazemos, a partir daquilo que consideramos certo ou errado. E é importante entender que todo mundo, todo ser humano, tem um senso de justiça. Meu neto de 4 anos, quando é proibido de fazer uma coisa que ele gosta, ele diz que é uma injustiça, com 4 anos. Né? Ele tem um sentido de justiça. Né? Um líder do tráfico, de uma facção criminosa, eles têm um senso de justiça, e eles fazem com que a sua justiça aconteça. E nós temos, não só no sentido forense da justiça legal, constitucional, mas nós temos um senso de justiça que muitas vezes tem muito mais a ver com sentimentos de vingança, sentimentos de inadequação, inveja e outras coisas. Então, é muito difícil para nós lidarmos com o tema da justiça quando nós nos vemos envolvidos com cenários tão confusos como os que vivemos, inclusive, hoje. Não é? Então, essa é uma primeira observação. Né? Quando falamos em justiça, nós estamos falando do quê? Porque a segunda observação é que a morte, a paixão de Jesus Cristo, sua morte, seu sofrimento na cruz do Calvário, foi o ato mais abominável da humanidade em termos de justiça. Foi um julgamento injusto, um sofrimento injusto, uma morte injusta do ponto de vista dos conceitos que teríamos mesmo naquela época. Então, veja, nós vivemos num mundo caído. O pecado é uma realidade presente no mundo que eu e você vivemos. Portanto, a maldade, a perversidade, a injustiça é uma realidade com a qual nós convivemos com ela todos os dias. Portanto, a injustiça vai acontecer, pessoas corruptas, desonestas, vão continuar enriquecendo e vivendo muito bem. Sofrimento e dor oriundos da injustiça que há no mundo continuarão fazendo parte da experiência de vida de todos nós, todos nós. Então, por um lado, sim, nós temos que procurar a justiça, nós temos que buscá-la, mas precisamos, antes de mais nada, entender a dinâmica dessa justiça do reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é a minha, não é a justiça da minha perspectiva. Quando nós olhamos para toda a história bíblica e para a maneira como Deus conduziu a história do seu povo, o que nós vemos é que no meio dela, muita injustiça aconteceu. Aconteceu no tempo de Moisés com a matança dos primogênitos, aconteceu antes de Moisés com Abraão, aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó, aconteceu com José. Ou seja, toda a história nós vemos que ela acontece dentro de um contexto de injustiça.
José, quando ele foi traído pelos seus irmãos, depois de planejarem o seu assassinato, ele foi vendido como escravo por uma caravana de ismaelitas. Os seus irmãos mentiram para o seu pai, dizendo que ele havia sido devorado por uma fera. Foi vendido como escravo e acabou caindo na casa de Potifar. A mulher de Potifar o acusa injustamente de um assédio sexual que ele não cometeu, muito pelo contrário, ele foi absolutamente leal. Ele é colocado numa prisão no Egito, e quando ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, como o do copeiro teria um final feliz, ele diz para o copeiro interceder a seu favor junto ao faraó, o que o copeiro não faz, e ele permanece naquela cadeia. Ou seja, a vida de José é uma sucessão de injustiças. E o que me chama a atenção é que quando ele encontra ou reencontra sua família, reencontra os seus irmãos, num período de fome, onde ele já não era mais reconhecido, seus irmãos não o reconheceram, tamanho a distância do tempo da última vez que haviam estado com ele, quando no segundo momento, quando seu pai vem com seus irmãos, e ele se revela, e ele diz: eu sou José, o irmão de vocês. E José tinha ali nas mãos a vingança. Ele era a pessoa mais poderosa do Egito. Eu fico me imaginando assim, com os meus irmãos ali, depois de terem me traído, mentido, aprontado comigo, eu tendo passado anos e anos numa penúria enorme. Nossa, eu ia vingar assim, com todos os requintes de crueldade, mas não teria a menor dúvida, se eu me conheço bem, era o que eu faria. Mas José, quando os irmãos dele se prostram diante dele, diante do poder que ele tinha e do que ele poderia fazer com os irmãos, ele olha para os irmãos, não permite que eles se prostrem diante dele e diz assim: não foram vocês, foi Deus. Quando José diz não foram vocês, foi Deus, aquilo para mim é evangelho puro, na sua forma mais pura. O que José estava dizendo não é que, olha, eu vou esquecer o que aconteceu, deixa para lá, vamos ignorar aquilo. Não. O que ele está dizendo para os irmãos, olha, não foram vocês com ciúme de vocês, não foi a mulher de Potifar com o desequilíbrio sexual, emocional, com a tara dela, não foi o copeiro com a infidelidade, com a deslealdade dele, nada disso escreveu a minha história. Quem escreveu a minha história foi Deus, para preservar vocês, meu pai, nossa família em vida. Precisou acontecer tudo isso para que vocês hoje pudessem viver. E olha que José nem tinha ideia de que lá na frente viria Jesus Cristo. Então, se a gente for preocupar com a justiça em termos de pensar que a vida correrá sempre do jeito que achamos que seria o jeito certo de acontecer, isso não vai funcionar. Então, o sofrimento, seja ele decorrente da injustiça, seja o sofrimento do inocente, seja o sofrimento causado por uma situação qualquer na vida, é uma realidade, e quando nós lemos a Bíblia, Deus não se preocupa em responder ao dilema do sofrimento, não procura justificá-lo. Deus simplesmente o reconhece, e onde o sofrimento encontra-se presente, Deus estará ali. Essa é a única certeza bíblica que nós temos. Deus se encontra sempre do lado do sofredor, sempre. Mas Ele não se preocupa em explicá-lo
defini-lo, justificá-lo. É uma realidade. Nós somos seres finitos, mortais, limitados. O nosso corpo é sujeito a bactérias, vírus. Eu não tenho nenhuma garantia que eu vou sair daqui e chegar vivo na minha casa. Pode um acidente, um motorista bêbado, alguma coisa assim, surgir no meio do caminho. Não temos. Nossa vida é extremamente frágil, muito frágil. E não temos nenhum controle sobre isso. O sofrimento é uma realidade que nós precisamos simplesmente reconhecê-la como um fato presente na existência humana. O que Deus nos oferece são os meios para responder a Ele, responder às inúmeras formas de injustiça que surgem diante de nós e fazer isso da maneira apropriada. Não sei se ajudei, pastor, mas aqui, olha, tem um. O senhor comentou a respeito de que o senhor estabeleceu o Pai Nosso como a oração na situação do seu filho, né? Como que o senhor conduziu isso? O irmão orava antes, mas depois apresentava a sua angústia, o seu pedido ao Senhor? Porque eu também passei por uma situação assim, mas eu tinha um medo muito grande de orar o meu sentimento, a minha situação, né? Assim, a minha mãe também teve um câncer e o Senhor não respondeu a minha oração. Mas e como que o irmão conduziu isso? Você falou que colocou essa oração porque o senhor tinha medo de se perder com relação à vontade de Deus, né? Mas como que foi conduzido isso na sua experiência? Muito bom. Quando eu coloco a oração do Pai Nosso como a estrutura básica, fundamental da prática da oração, é ter isso em mente, ter essa estrutura clara diante de nós. Então, por exemplo, eu iniciava as minhas orações como faço sempre, reconhecendo a grandeza, a glória, a santidade e a honra do nome de Deus. Isso porque quando nós lemos na Bíblia, há um texto em Ezequiel, não tenho ele aqui de memória, talvez tenha anotado aqui, mas vai demorar para achar, onde Deus diz assim, olha, o que eu vou fazer por causa do meu nome. Não é porque vocês são bonitos, não é porque vocês são bacaninhas, não é porque vocês estão bem arrumadinhos que eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer por causa da honra do meu nome que vocês usurparam. Ou seja, Deus age e sempre agiu por causa da honra e da santidade do seu nome. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome, não é que nós iremos conferir honra e santidade ao nome de Deus. O nome de Deus é santo, é honrado. Quando eu oro assim, eu oro e aí eu estendo a minha oração procurando compreender a natureza divina que o nome de Deus revela para nós. E nós seguimos orando assim, venha o teu reino. Não é que eu vou agir e de alguma maneira vou trazer o reino de Deus. Não, quem traz o reino de Deus é Deus, não sou eu. O reino de Deus já veio e já foi revelado. Então, quando eu oro assim, podemos orar, por exemplo, Senhor, que essa enfermidade contribua para que o teu reino seja compreendido, para que a glória do teu nome se manifeste, para que homens e mulheres compreendam e reconheçam que o Senhor é Deus, que não existe nenhum outro.
cura meu filho, cura essa pessoa, e que essa cura seja um meio para que homens e mulheres reconheçam a grandeza do teu nome, percebam o poder do teu reino e o governo do teu santo Filho Jesus Cristo presente entre nós. Essa precisa ser nossa oração. Se oramos pela nação, Senhor, que isso aconteça para que o teu nome seja glorificado, para que o teu governo, para que as pessoas que hoje sofrem pelas injustiças possam experimentar libertação e compreender e conhecer que só o Senhor é Deus e não existe nenhum outro. Então, a estrutura, a gramática da oração precisa seguir essa estrutura, essa gramática da oração que Jesus nos ensinou. É como quando eu mencionei em João 12, quando Jesus diz, a minha alma está angustiada, e o que eu vou dizer nessa hora? Bom, eu poderia dizer, Pai, salva-me dessa hora. É o que talvez qualquer um de nós diria, me livra dessa angústia. Mas qual é a oração de Jesus? Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. E aí ele ouve uma voz do céu dizendo, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, o Pai Nosso ele é uma estrutura, uma gramática. Quando eu falo gramática, é porque nós precisamos de gramática para entender uma sentença, uma frase. O verbo precisa estar no lugar, o predicado, o sujeito, a vírgula. Precisa estar tudo no seu lugar para a sentença fazer sentido. Muitas vezes a nossa experiência espiritual ela não faz sentido, porque ela não tem gramática. E a oração precisa de gramática, gramática teológica, gramática bíblica, para que a gente consiga entrar nesse mundo que é um mundo que transcende a nossa compreensão e vivê-lo. Então, assim, algumas orações, às vezes, a gente pode até não compreender. Isso é uma maneira como eu, muitas vezes, trabalho com a minha leitura bíblica, quando Davi inicia o Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falei, nada como? Como nada? Faltava uma família melhor, uns filhos mais decentes, talvez um exército mais bem equipado, generais mais leais. Faltava tudo. O que Davi quer dizer quando ele diz nada me faltará? A gente precisa entender essas coisas, porque elas nos ajudam a perceber. Talvez Davi tenha percebido uma realidade quando ele entendeu a natureza do pastor que cuidava, como ele era um pastor de ovelhas, ou como Paulo, escrevendo aos Filipenses. Paulo está preso já há 4 anos, aguardando o julgamento, e quem vai julgá-lo é Nero. E ele escreve a carta aos Filipenses, e termina a carta dizendo, tenho tudo e tenho em abundância. Como? O cara está preso, ele não tem cobertor. Se os amigos não levarem roupa, cobertor, segundo os estudiosos, ele ficou nesse cárcere mamertino, construído 200 anos antes de Cristo, que consistia num buraco com 2 estágios, 2 andares, mas era um buraco. Não tinha saneamento, não tinha um banheiro, não tinha direitos humanos, não tinha nada disso naquela época. Nero estava pouco ligando para os crentes. E Paulo escreve dizendo, eu tenho tudo e tenho em abundância. Eu leio isso e falo, bom, ou ele era louco, lunático, ou eu não entendi o que ele entendeu. E é claro que eu fico com a segunda opção. Acho que eu não entendi o que Paulo entendeu. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Está tudo em Filipenses, escrito de dentro de um cárcere.
O que o levou a isso? Uma visão de Deus, uma visão de si mesmo, do mundo. Paulo, em nenhuma das suas cartas da prisão, ele convoca a igreja a um panelaço. Ele não chama a igreja a protestar contra a sua prisão. Por quê? Não é que ele considerava justa, muito pelo contrário, ele sabia que era injusta. Nos diálogos dele com Festo, com Agripa, ele deixa bem claro. Mas Paulo considerava-se um prisioneiro de Cristo, as suas algemas eram algemas em Cristo, a sua identidade estava em Cristo, o seu desejo era ver Cristo sendo glorificado, fosse pela vida, fosse pela morte. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Muda a nossa visão. É sobre o conteúdo do livro, né? Como o livro dialoga com o Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí a pergunta é, por que é importante reconhecer que a alegria pode não vir pela manhã, mesmo para aqueles que têm fé? É uma pergunta difícil. Essa manhã, essa promessa de que a alegria ela vem pela manhã, mesmo quando a tristeza dura a noite toda, é claro que nós não estamos, o Salmo não está pensando num tempo cronológico, numa noite de 8 horas de sono, e às 6, 7 da manhã a gente desperta e está tudo diferente, né? Ou seja, a tristeza dura uma noite. A tristeza, ela dura um período de escuridão, de densas trevas, em que muitas vezes somos imersos nela. A promessa é de que em algum momento a alegria nos será dada. Quando nós atravessamos, eu fiz já menção aqui, né, dos poemas de São João da Cruz, né, que ficou intitulado A Noite Escura da Alma. E para João da Cruz, a noite escura da alma são os períodos da jornada espiritual onde Deus tira de nós aquilo que nos dá segurança, estabilidade, conforto, etc. Ele diz que de tempos em tempos é como se Deus tirasse de nós essas condições tão agradáveis, tão prazerosas, e aí nós somos levados para uma noite escura, onde nós aprendemos a experimentar novas realidades, revelações de Deus acerca dele mesmo e de nós. É como, por exemplo, a criança, quando ela deixa de amamentar no seio da mãe para começar a comer uma comidinha mais sólida. A criança reage, ela briga, é uma mudança que ela resiste. Todas as mães aqui já viveram isso, né? O período de desmame da criança é geralmente um período atribulado para a criança, porque o aconchego com o peito da mãe, com o carinho, com a segurança, etc., dá muita segurança para ela. Mas se ela não der esse passo, ela não irá se desenvolver. E nós temos que dar outros passos. Então, muitas vezes, a noite escura são os longos períodos onde vivemos as perdas necessárias, que nos levarão às mudanças necessárias. A alegria virá, ela virá. Essa é uma promessa de Deus. Contudo, eu diria que muitos
permanecem num estado de vitimação e de resistência a qualquer mudança, que é possível que algumas pessoas permaneçam naquele estado de, digamos, de luto, por um período muito maior do que o necessário, às vezes até transformando aquilo num quadro de dependência psíquica do próprio sofrimento, como uma forma de se vitimar. Eu penso que é por isso que Jesus, muitas vezes, ele perguntava: queres que eu te sare? Queres que eu te cure? Às vezes parece uma pergunta ridícula, né? Jesus encontra aquele paralítico de 38 anos na beira daquele poço. Havia a conversa de que se a água mexesse é porque um anjo mexeu e quem caísse primeiro era curado. E está ali um paralítico sem condições de entrar na água. E Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? É uma pergunta assim, né? A turma do meu tempo ia dizer assim: não, Pedro Boné. Mas assim, quando Jesus pergunta, é porque essa é a resposta a essa pergunta é importantíssima. Por quê? Porque ser curado significa que ele não iria ficar mais na porta de uma igreja mendigando o dia inteiro, ele teria que trabalhar. Ele teria que não só trabalhar, mas, quem sabe, sustentar outras pessoas. A cura iria demandar uma mudança na vida dele muito grande, radical. A pergunta é: você quer? Ou seja, eu já convivo com pessoas que não desejam serem curadas emocionalmente. Tornaram-se dependentes da sua enfermidade. É a forma como elas conseguem mendigar algum tipo de atenção. Agora, a alegria vem, mas a noite escura, ela muitas vezes pode ser longa, muito longa, mas jamais deve perdurar para sempre. É gozado que, em termos de luto, o que hoje estudiosos, psiquiatras dizem é que um luto é natural que ele dure 6 meses. Dependendo do grau de proximidade, pode se estender até, quem sabe, 1 ano. Claro que isso não é uma data fixa, mas, para mais do que isso, ele pode virar patológico. E daí nós começamos a encontrar uma dificuldade enorme de sair daquela noite escura. Então, a tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. É isso que o Salmo diz. Essa é uma realidade, mas essa noite não é uma noite de 8 horas, nem de 12 horas. É uma noite escura, que a alma muitas vezes precisa enfrentar. Mas a alegria vem, sempre vem. Eu queria que o senhor discorresse sobre o problema da fé triunfalista e o sofrimento humano. Eu acho que aí, sabe, você toca num assunto sério, porque, assim, a fé triunfalista, ela se desenvolve a partir de uma outra gramática, quando nós nos colocamos no centro de toda a dinâmica da fé e do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é uma realidade que nos tira
de qualquer zona de conforto. Quando eu oro dizendo, venha o teu reino, eu estou orando dizendo, Senhor, eu estou disposto a abrir mão de toda a zona de conforto e segurança que eu tenho, porque o reino de Deus não só é imprevisível na maneira como ele vai se manifestando, como ele nos tira. Eu estava pensando nisso, lendo, tem ainda acho que não tem nada em português dele, chama Jerry Sittser. É um professor americano, e hoje ele está aposentado, mas se dedicou muito tempo à teologia espiritual, num seminário ali mais na costa oeste dos Estados Unidos. Em 91, ele saiu para um fim de semana com a família, ele, a esposa, os 4 filhos, 8, 6, 4 e 2 anos, e a mãe dele, para um fim de semana, e um motorista bêbado fura um sinal, e acontece um acidente trágico, onde naquele acidente, ele perde a mãe, a esposa e uma filha. Assim, 3 gerações de mulheres na família dele desaparecem numa fração de segundos. E ele entra num longo processo assim de sofrimento, né? E tentando reorganizar sua vida, cuidar. O filho mais novo dele ainda usava fraldas, ele fraturou o quadril, fraturou os ombros, estava engessado do pescoço até o tornozelo, e tendo que trocar a fralda do menino, colocava o menino num tipo de um skate grande que ele fez, o menino ficava deitado naquilo, botava comida no chão, comia quase como um cachorrinho, porque tinha mais 2 outros filhos para cuidar. Mas ele desenvolveu talvez uma das abordagens mais ricas sobre sofrimento e a prática da oração nos tempos mais recentes que eu já li. É uma biografia, uma história riquíssima. Mas uma coisa que ele fala é isso. Ele diz assim, quando nós oramos, vem o teu reino, essa oração me tira de qualquer zona de conforto e de segurança. O triunfalismo é quando negamos o reino de Deus, quando eu me coloco no centro, quando a minha preocupação é com o que comer, beber, vestir, com o meu sucesso, realização, com a minha performance, com a minha felicidade, com o meu ganho, com tudo que é meu. Quando isso vira, é claro, quando isso se torna o centro, é claro que a fé vira um meio de eu validar o mundo que eu idealizo para mim mesmo. E aí é o que nós hoje chamamos de uma fé triunfalista, que nega o reino de Deus, a glória do nome de Jesus Cristo e a vontade de Deus, diz respeito a mim. Então, isso é uma negação do Evangelho, isso é uma negação de tudo aquilo para o qual Jesus Cristo nos chama. Não encontramos em nenhum lugar na Bíblia algo que nos alimente, incentive nessa direção, mesmo porque o Senhor que nós seguimos enfrenta a cruz e a morte, e a nossa fé se fundamenta no sacrifício de Jesus Cristo, na sua morte expiatória. Não há a menor razão para pensarmos numa fé triunfalista se seguimos a Cristo. É um pensamento que é completamente anticristão, anti-evangélico. Pastor, eu tenho um casal de amigos que perderam uma filha com 3 anos de idade com câncer. Desde então, eles vivem o luto. Isso tem 13 anos. Como ajudá-los? O senhor tem alguma maneira de instruir isso? Eu não sei, irmã, não sei. Assim, na minha própria experiência,
talvez uma atitude que nós precisamos ter, desenvolver, é a de um silêncio solidário. Nós temos uma tendência, talvez pela nossa cultura pragmática, funcional, de querer ter respostas, soluções para tudo. E não temos. Não temos. Eu percebo assim que na nossa experiência, as coisas que mais me marcaram foram pessoas que não se preocuparam em dizer nada, em resolver nada, apenas colocaram-se ali do lado. O meu filho, enquanto ele estava internado, assim, já mais assim para o fim, faltando talvez pouco tempo, um amigo dele, que ele mal conhecia, ele conheceu muito pouco, mas gostava muito dele, morando em Dubai, tirou férias para vir para Brasília e ficar com o Tiago. O Tiago ficava até meio desconcertado. Ele falou: pai, ele fica sentado aqui o dia inteiro. Eu não sei mais o que falar com ele. Mas ele ficou. Ele pegava ali, chegava com a mochila dele cedo no hospital, sentava lá, falava para mim: olha, pode fazer o que você tiver que fazer e tal, eu vou ficar aqui com ele. E ficava. Umas 2 semanas, ele fez isso todos os dias. No final, a gente olhou para aquele gesto e disse: ele não fez nada, não resolveu nada, não alterou nada, mas ele foi uma presença que, depois desse desconforto, o Tiago era muito tímido, de não saber o que conversar mais, etc., ele foi aprendendo a conviver com aquela companhia e sentindo-se bem com ela. Podemos ajudar em outras coisas, mas o que precisamos entender é que o sofrimento não precisa de respostas. Ele precisa de uma presença. Muitas vezes a gente quer dar respostas, né? Assim, a gente ouve muito. Meu pai, logo depois que o Tiago faleceu, 6, 7 meses depois, o papai faleceu. E assim, é engraçado isso, né? Que assim, no velório do papai, ele já faleceu com 94 anos. E aí alguém me abraçou e disse: mas foi bom, né? O seu Daniel agora está lá no céu cantando no coral da tia Teovina. A Teovina era minha mãe, que gostava de dirigir um coral. Eu ouvi aquilo e pensei: meu Deus, morrer para cantar no coral da mamãe é a última coisa que eu queria na minha vida, sabe assim? Eu sei como é que era a mamãe no coral, sabe assim? Mas assim, eu sei que foi uma intenção boa, assim, um esforço para tentar me consolar, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente não precisa ficar dando essas respostas, sabe? A gente não precisa. Assim, a perda de uma criança de 3 anos não tem explicação que resolva isso, sabe? Sobretudo aquelas foi melhor assim, né? Foi melhor assim porque foi com meu filho, não foi com o seu, né? Assim, eu acho que nós não temos que nos preocupar com o que fazer. Nós precisamos aprender a reconhecer que o Espírito Santo, ele nos conduz nesses momentos, e precisamos aprender a ter a sensibilidade de entender como que o Espírito Santo age nessas horas, através de uma leitura bíblica, através de uma oração silenciosa, através da imposição de mãos e uma bênção silenciosa, através de gestos de solidariedade, resolvendo uma coisa, um problema ou outro que precisa resolver, mas muito mais a ideia de uma presença amorosa do que respostas precisas, porque não teremos. E entender
Está até saindo um livro aqui agora, eu escrevi um capítulo para ele, entender que o Espírito Santo é o Consolador. Ele vai fazer esse trabalho. Não com a pressa que eu gostaria, mas Ele vai fazer. Ou seja para a mãe que perdeu um filhinho de 3 anos, seja para alguém que perdeu um emprego, o que quer que seja, o Espírito Santo, a função dele, entre outras, é nos consolar. E Ele consola, sempre. Precisamos crer nisso. Pastor, dentro desse contexto, eu queria que você pudesse discorrer um pouco também sobre a nossa responsabilidade nesse processo, né? Porque eu acredito que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele acaba sendo opcional. Eu não diria que o sofrimento ele é opcional. A maneira como nós respondemos a ele, eu entendo. Assim, o sofrimento é uma realidade, né? Assim, nós não podemos dizer que uma pessoa que perdeu um filhinho de 3 anos, o sofrimento dela é uma opção, como se ela tivesse a opção de não sofrer, né? Ela vai sofrer, e vai sofrer a vida inteira, né? Eu acho que o que importa é a gente entender ou aprender como que nós vamos lidar com isso, como que nós vamos responder a isso, né? Talvez um mês atrás ou mais, eu estava pregando na nossa igreja, não sei se por conta hoje da idade, mas assim a gente começa a pensar um pouco mais nessa realidade da morte, né? E eu fui falar um pouco sobre isso, né? E peguei aquele texto de Paulo em Filipenses, quando ele diz: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, prefiro morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, né? E isso me fez refletir sobre algumas coisas para mim muito importantes, muito caras, né? Que é, assim, para Paulo, o sentido da morte, ele não havia como perda. Para nós, a morte é perda. Eu vou perder o convívio com pessoas que eu amo, eu vou perder projetos que eu tenho em andamento, sonhos que eu almejo, alguma coisa que eu gostaria de fazer. Ou seja, a morte é uma interrupção, onde eu vou perder um monte de coisas. Para Paulo, a morte não é uma interrupção e nem uma perda, é um ganho. E o que ele ganha com a morte? Mais do que aquilo que ele já tem. O que ele tem? Ele tem Cristo. E o que ele vai ter com a morte? Mais de Cristo. Ele já vive em Cristo agora. Cristo é a razão da vida dele, ele vive por Cristo, ele trabalha por Cristo, o desejo dele é ver a glória de Cristo, etc, etc. E se hoje a vida dele é Cristo e ele vive em Cristo, e se morrer é estar plenamente em Cristo, portanto, morrer é melhor, é lucro. É lucro porque eu vou ter mais daquilo que eu já tenho. Ele não entendia a morte como uma interrupção, mas como uma continuidade. Continua o quê? Eu tenho Cristo e terei mais dele. Então, o sofrimento, a gente não precisa, como eu já disse, preocupar em resolvê-lo. E aí sim, a responsabilidade, que é a sua pergunta, é como que eu respondo a ele. Então, por exemplo, a morte é uma realidade que envolve todos nós num momento ou no outro da vida. A questão toda não é como evitá-la, mas como que eu respondo a essa realidade minha e a de outros, à luz da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Que ela vai me causar tristeza? Vai.
que ela vai provocar em mim saudade, nostalgia, etc. Vai. Isso não deve nos preocupar e nem deve ser um tema para a gente resolver, né? Não deve. Eu sinto falta do meu filho, tenho saudade dele. Agora, eu poderia viver em função disso, num lamento eterno, e vivendo um luto indefinido, fazendo com que a minha vida permaneça como refém e prisioneira da minha própria dor, ou eu posso responder a isso com gratidão, com todas as boas memórias que eu carrego, e entendendo que a morte é uma realidade presente na minha vida, ou seja, eu já perdi pessoas que amo, irei perder outras, e por fim, um dia eu mesmo vou partir. Então, eu preciso aprender a responder a isso à luz das Escrituras, e essa é a responsabilidade que nós temos. Não evitá-la, não minimizá-la, muito menos negá-la. Ele vai estar presente e vai nos acompanhar. Agora, ele pode produzir em mim uma profunda mágoa, um profundo ressentimento, revolta, como tem feito com a vida de muita gente, né? Ou pode produzir em mim uma profunda gratidão, um profundo reconhecimento de que os caminhos de Deus são melhores do que os meus, e isso me leva a uma resposta ao sofrimento. Pastor Ricardo, Sim. Sei que já estamos nos aproximando do fim, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu espero que seja do interesse coletivo, mas não posso deixar de ser sincero que é do meu interesse. Qual a sua opinião sobre a grande migração do aconselhamento pastoral para o atendimento terapêutico na busca por tratamento para o sofrimento? Bom, a ciência terapêutica, é claro, ela oferece recursos, tem propostas que ajudam a lidar com situações traumáticas, como perda em particular, ou outras que causam algum tipo ou algum nível de sofrimento. Isso é um fato. E ela tem, né? Hoje, é claro, nem todos os terapeutas conseguem fazer isso. Hoje, a ciência terapêutica vem dando muito espaço para uma cultura terapêutica, abrindo mão, inclusive, da própria ciência. Daí eu tenho minhas dificuldades. A outra coisa a se considerar é que, de fato, houve uma transferência da igreja e do trabalho da igreja, e particularmente do trabalho pastoral, para os terapeutas, ou seja, nós lidamos com questões bíblicas, religiosas, doutrinárias, da fé, e os problemas de natureza emocional, de natureza psíquica, a gente encaminha para os terapeutas. Essa divisão que aconteceu, vem acontecendo nos últimos 40, 50 anos, ela tem causado, assim, limitações muito grandes para a igreja e para a experiência da fé. Esse livro que eu escrevi sobre a cruz e o paradoxo da autoestima, em parte foi provocado por uma reação a essa cultura terapêutica, tentando recuperar a contribuição das Escrituras na autoestima, na valorização e na dignidade da pessoa humana, porque nós temos, desde a criação até os atos redentivos e a nova criação e a consumação, nós temos em todo o processo bíblico, nós temos uma história de afirmação da dignidade da pessoa humana, criados à imagem e semelhança de Deus, do Deus que fez aliança conosco, da morte de Jesus Cristo na cruz por nós, ou seja,
Tudo aquilo que o Evangelho nos oferece é infinitamente mais profundo, mais amplo, mais poderoso do que qualquer outra ciência pode nos oferecer. Inclusive em lidar com o sofrimento. Por quê? Porque sem uma perspectiva de ressurreição, e sem uma perspectiva da cruz e da ressurreição, o sofrimento permanece como um absurdo na experiência humana. É somente à luz da cruz e da ressurreição que nós temos uma nova perspectiva em relação ao sofrimento humano. Porque nos 4 poemas do servo sofredor de Isaías, no último poema, quando ele descreve em 53 o sofrimento do servo de Deus, né, ele descreve um sofrimento brutal, né, do servo de Deus, né, que é representado em Jesus Cristo. Mas o que nós encontramos ali na cruz é que, no último suspiro, na 7ª palavra da cruz, como ficaram conhecidas, a palavra de Jesus Cristo foi uma oração dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele suspira. Veja que a cruz, ela lança luz sobre o drama humano do sofrimento, como nada nesse mundo, como nenhuma terapia nesse mundo é capaz de lançar. Quando eu vejo o meu sofrimento à luz das Escrituras, à luz do sofrimento de Deus, que é um tema que valeria a pena explorar, porque o sofrimento de Deus, a gente vê isso no Velho Testamento, Deus muitas vezes sofrendo por um povo que se rebela contra Ele, que vira as costas para Ele, e Deus sofre como alguém que ama e que não é correspondido no seu amor, que se doa, mas não é correspondido. Então Deus sofre porque Ele ama. Então, quando nós entendemos isso, isso traz uma luz imensa. É por isso que Paulo aprende a lidar com o sofrimento dele. Esse livro, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, quando Paulo começa com essas 4 perguntas retóricas, a primeira delas é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o que Paulo está dizendo é que, se Deus sendo por mim, Ele me blinda, Ele cria uma camada de proteção de forma que nada vai me acontecer. Não é isso. Muita coisa aconteceu contra Paulo. Perseguição, açoite, naufrágio, injustiça, problema dentro da igreja, fora da igreja. Muita coisa acontece contra os santos de Deus. Nós vivemos num mundo, como eu disse, tem bala perdida, tem vírus, tem bactéria, tem motorista bêbado, tem político corrupto, tem crise econômica. Todos nós sofremos, vivemos isso. Quando Paulo diz: sendo Deus por nós, que poder essas coisas têm contra nós? Esse pensamento de Paulo molda os seus sentimentos em relação aos inúmeros problemas, dores e sofrimentos que ele enfrentou. A segunda pergunta retórica dele é: se Deus nos deu o seu Filho, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Veja a pergunta que Paulo faz, e ele mesmo dá a resposta. Fala: se Deus me deu o que Ele tem de mais precioso, que é o seu Filho, o que haveria que Deus não me concederia? Isso molda a vida de oração de Paulo. Paulo está dizendo: olha, Deus nunca vai me negar nada. Se Ele me deu o que Ele tem de mais precioso, o que Ele vai me negar? Uma promoção no trabalho? Uma solução de um problema que eu estou enfrentando? Ele me deu o seu Filho, o que mais que Ele poderia me dar? Esses pensamentos de Paulo vão moldando os seus sentimentos. Então, diante das adversidades, diante das dificuldades, o que Paulo tinha diante dele era isso:
O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele é por mim. Ele age sempre a meu favor. Só que o fim de todo o propósito de Deus não é o meu bem-estar, nem o meu sucesso, nem a minha felicidade. É como ele diz logo antes, o fim de tudo é que sejamos conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. E qual que é o fim de todas essas coisas? Que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Não é que eu me torne uma pessoa bem-sucedida, rica, próspera, saudável e viva até os meus 95 anos. Não. Tudo que Deus deseja é que eu pareça com Jesus Cristo. Ponto. Então, a teologia bíblica, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos oferece recursos para lidarmos com o sofrimento. Agora sim, existem traumas, existem situações onde a presença, o papel, o trabalho de um bom terapeuta é muito importante. Ajuda, e ajuda muito, porque possuem ferramentas e recursos que nós não possuímos, em muitos traumas e muitos conflitos que nós enfrentamos. Bom, como diz o salmista, tudo passa rapidamente e nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso expresso. Talvez algumas perguntas tenham ficado aí por serem feitas, mas eu quero me adiantar e acreditar que nós teremos outras oportunidades para ter o pastor Ricardo aqui conosco. Essa é a hora de vocês forçarem a barra e dizerem amém. Muito obrigado. Que auditório mais voluntário, né? Nem precisou fazer nenhuma forçação de barra. Mas, enfim, realmente acredito que tenha sido para todos nós uma experiência maravilhosa, né? Eu penso que todo esse silêncio era quase um estado assim, de transe, num sentido positivo, de nós estarmos refletindo sobre tudo aquilo que estava sendo aqui compartilhado. E eu queria aproveitar também para agradecer, pede por gentileza o pastor Fred e o Guilherme para dar uma chegadinha só aqui no portal, para a gente poder ver eles. Enquanto eles vão chegando, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma grande alegria poder tê-lo aqui conosco. E, no caso dos exemplares não terem sido suficientes, qual seria o caminho mais fácil para adquirir os canais mesmo? A Amazon, as grandes... Esses livros tem na Amazon, tem no site da Ultimato e da Editora Esperança, outros títulos. E o devocionário, acho que o ideal seria... comprarmos uma quantidade... Na Ultimato, tá bom. juntando assim os interessados. Perfeito. A pastora Sandra estiver ouvindo por aí, está aí. Então, aqueles que tiverem interesse no devocionário, a gente pode fazer como costumamos fazer aqui na casa de oração. Vocês podem efetuar o pagamento antecipadamente, nós compramos uma quantidade maior, não vai dar assim uma diferença, né, exorbitante, não pense que é Shopee. Né, Sheilinha? Não pense que o livro sai de 55 e vai para R$15. Não, mas já faz alguma diferença e qualquer coisa já ajuda, tá bom? Tá bom. Então, mas queríamos aproveitar para agradecer também o pastor Fred e o Guilherme, que estiveram conosco agora de manhã também ali nos atendendo, como todas as outras vezes eles nos atendem, ali na cafeteria, eles são baristas do Reino de Deus e trabalham também com isso, na própria profissão deles. Então, uma alegria poder tê-los ali conosco. Vamos ficar todo mundo de pé? Eu não sei se você já deu assim uma interagida com alguém aí perto de você, sugeriu que ela possa levar você para almoçar, né? Nada que force muita barra também, né, meus irmãos? Vamos sair daqui pacificados, né? Depois de uma manhã tão maravilhosa como essa, não vamos arriscar também alguma coisa que possa custar a paz. Queria aproveitar também para o Expresso, ele obviamente não tem nenhum custo no sentido de que vocês possam ter que assumir alguma responsabilidade. No entanto, há um investimento que nós fazemos, e se você quiser nos ajudar a cobrir estes custos,
fique à vontade para fazer alguma contribuição, deve ter algum meio digital ali atrás, mas isso não se trata de uma oferta, nem de um pagamento, nada nesse sentido. Apenas se você desejar nos ajudar a contribuir os custos, eu digo especificamente relacionadas ali o nosso período, nosso momento. Mas eu não quero que isso sirva como constrangimento para ninguém, no sentido de, eu sabia que no final alguém ia dizer que tinha que pagar alguma coisa. Está vendo? Eu tinha certeza que no 45 do segundo tempo alguém ia falar sobre isso. Não, nosso maior prazer e alegria é ter você aqui conosco. Eu queria ainda contar com a sua ajuda e o senhor poder orar por nós aqui, concluindo o nosso tempo juntos. Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, Pai nosso, te louvamos porque o Senhor é bom, é um Deus justo, misericordioso, cheio de compaixão, paciente, fiel. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fez de nós seus filhos e filhas, amados por meio de Jesus Cristo, e nos confiou, ó Deus, o teu reino. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis ao chamado do Teu Filho, para que toda a nossa vida, trabalho, relacionamentos, tudo que somos e tudo aquilo que fazemos, reflita, ó Deus, aqui nesse lugar, nessa cidade, o Teu nome, a Tua glória, os Teus caminhos e os Teus propósitos que são sempre maiores do que os nossos. Que o Senhor realize em nós e entre nós os Teus bons propósitos e nos conduza nos Teus bons caminhos. Abençoe essa igreja e guarde, ó Deus, o testemunho dessa igreja nessa cidade. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.